Eu tenho um mentor do coaching ontológico que ele fala: todas as emoções são lindas, né? Assim, todas elas têm a sua beleza. A diferença é a valoração dela, é a valência dela, se é uma valência positiva ou negativa. E a valência positiva ou negativa é algo que me afasta, é algo que me aproxima. Então, esse sim vem do sistema lá, né, dos mamíferos, que você vê o animal que ataca ou que se afasta. E é isso. Começa assim. E aí a Susan David traz assim: você precisa se abrir para ter mais curiosidade, vamos dizer assim. Acho que é mais curiosidade, efetivamente, explorar mais o que aquela emoção está te falando, para de fato você decidir o que você vai fazer, para de fato você tomar uma ação. E a ontologia fala a mesma coisa. Maravilha, mais uma entrevista do podcast Líder de Elite. Meu nome é Carlos Ruiz, coach executivo global sênior, membro da Forbes Coaches Council, Business Advisory e best-seller internacional. E aqui eu sou só o host do podcast Líder de Elite, trazendo pessoas incríveis para você e para o próximo nível de liderança e gestão estratégicas. E hoje, é claro, não foi diferente. Nós conversamos com a Aline Swalf, que é uma super profissional, psicóloga com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, atuando em posições executivas estratégicas em multinacionais como FMC Technip, B. Braun e Expro Group. Ela é especialista em desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional e gestão de mudanças, com trajetória marcada pela construção de soluções estratégicas e sustentáveis. Hoje atua como facilitadora, coach, mentora em temas super relevantes como inteligência emocional, liderança, cultura, saúde mental e segurança psicológica. Já trabalhou com empresas como Itaú, Vivo, Heineken, Cielo e Michelin, e possui certificações internacionais em coaching, cultura organizacional e neurociência aplicada a negócios. Fique ligado que essa entrevista está sensacional. Muito bom, estamos aqui de volta a mais um episódio do podcast Líder de Elite. Que bom que isso aqui deu certo. Para você que não está sabendo dos bastidores, foi uma aventura conseguir essa mulher aqui online, porque aconteceu de tudo, teve chuva, foi muito divertido, mas quando as coisas são boas, a gente vai até o fim para conseguir conquistar essa super entrevista, esse super bate-papo. Hoje, é claro, não é diferente. Para você que está caindo de paraquedas no podcast Líder de Elite, não é da liderança para as elites das elites, mas nos transformarmos na nossa melhor versão. Elite é o que existe de melhor por refino, por trabalho, por esforço e dedicação. Toda liderança começa com autoliderança. E hoje nós temos uma verdadeira líder de elite. Aline, que bom que deu certo, que grande satisfação ter você aqui com a gente. É uma honra a gente ter conseguido feito esse horário junto aqui. Me sinto privilegiado de poder ouvir em primeira mão, né, antes de todos os telespectadores. Eu nem sei se telespectadores é o nome que a gente usa agora, mas nossa audiência, É a né? audiência, né? É a nossa audiência e que bacana que deu certo. Boas-vindas e, como é de costume, quem é a Aline Swalf? Pela própria Aline. Tá contigo, minha cara. Obrigada, querida. Eu acho que primeiro, super obrigada pelo convite. Obrigada por participar dessa aventura, né? Sem luz, chuva e tudo mais, e pica a luz e tudo mais, para a gente fazer aqui. Bom, quem é a Aline pela Aline Swalf? Bom, acho que primeiro eu sou uma mulher de 48 anos, carioca, uma filha de uma mulher que eu admiro muito. Somos 3 irmãs, uma família de mulheres que eu acho que mulheres que vieram se desenvolvendo e crescendo. Particularmente, eu não gosto de colocar muito de mulheres fortes, porque senão fica parecendo que a gente tem que ser forte o tempo todo, mas eu acho que sim, de mulheres muito corajosas. E acho que sou uma mulher corajosa,
Não tenho filhos, mas tenho 4 sobrinhos, 3 mulheres, um menino. Menino não, um adulto já, né, porque ele já tá pelo mundo afora. E sou tia de uma cachorrinha de 4 patinhas, umas 4 patinhas da minha sobrinha, que é uma querida. Então para quem, por exemplo, me vê nas redes sociais, vai me ver foto com ela. E acho que esse é um pouco de mim, assim, um pouco algumas curiosidades minhas, acho que, assim, além da carreira, eh, eu sou uma ultramaratonista, já fiz 2 ultramaratonas, 4 maratonas, já corri muito, hoje em dia não corro tanto, voltei a nadar ultimamente e, de vez em quando ando de bicicleta, mas não estou com a expectativa de virar uma triatleta. O esporte sempre fez parte da minha vida, mas acho que de uns anos para cá veio fazer parte num lugar de equilíbrio, de organização de dia, de contato comigo mesmo, de autoconexão e tudo. Acho que esse é um pouquinho de mim. Da onde eu vim de carreira, eu sou psicóloga. Sempre quis trabalhar em empresa, eu não quis começar na clínica, essa foi uma decisão muito consciente na época que eu saí da faculdade. Então eu fui direto fazer uma pós-graduação, depois eu fui fazer uma especialização clínica, e aí eu fui, depois de um tempo, fazer um mestrado para entender sobre o negócio, porque eu trabalhava já como business partner de RH, e aí eu conversava com os líderes, e aí todos engenheiros, falando aquele engenharês todo, empresarial todo, e fluxo de caixa, e balanço, e não sei o quê, e enfim, e head e tal, eu não sei o quê, e eu falei, cara, eu tenho que descobrir o que que é isso tudo. E aí eu fui fazer um mestrado, mas a minha tese foi em cultura organizacional, clima e cultura organizacional. E aí é isso, eu venho de uma carreira assim, tô com 25 anos, faço agora 2025, tô fazendo 25 anos de carreira. E eu digo que são 25 anos trabalhando com desenvolvimento de pessoas e organizações, sendo desses 25, 18 trabalhando dentro de empresa, né, na área de recursos humanos, e há 7 anos numa carreira solo aí, mas solo com muitas parcerias, que é como eu gosto de dizer. E é isso, acho que é um pouquinho de mim. Sensacional, muito bom. É sempre gostoso ouvir essa autoapresentação, né, porque é o seu estilo, né, não tô É, lendo aqui uma bio, você traz essa pessoalidade e foi justamente o que me fez me conectar contigo no LinkedIn. Eu falei: "Pô, sim, você é uma pessoa diferente aqui no LinkedIn, você é genuína", não que outras pessoas não são, mas assim, sim. você dentro do seu estilo, dentro da sua a irrepetibilidade, por assim dizer, você traz algo que é único. E eu achei muito bacana os conteúdos seus no LinkedIn. E aí a gente se conectou Sim. e, e essa parceria está surgindo. Muito bacana. E você sugeriu uma temática muito importante que é a segurança psicológica. A segurança psicológica é um dos assuntos mais debatidos no mundo corporativo, não aqui Uhum. só no Brasil, mas lá fora. E eu gostaria de ter a sua percepção sobre segurança psicológica. Não Uhum. uma definição, o que você entende como segurança psicológica, o que faz, qual é a sua abordagem em relação à segurança psicológica? Assim, você tem a tábula rasa aqui, você pinta essa tela da forma que você quiser. A gente quer aprender contigo sobre segurança psicológica. Eu acho que a gente pode ir compartilhando e a gente vai aprendendo junto, né. Segurança psicológica, eu acho que se a gente olhar na essência, ela já os estudos já existem há muitos anos, só que não tinha essa nomenclatura, né. Quando a gente começa a olhar toda a própria psicologia, psicologia organizacional, um autor, esqueci agora o nome dele, um autor italiano que fala sobre a ambiguidade organizacional. Ele estava falando o tempo inteiro disso. Ele estava falando de que espaço é esse que eu tenho dentro da organização, como é esse espaço que se constrói dentro da empresa com milhões de seres humanos, e dependendo do tamanho da organização vão ser centenas, milhões, dezenas e tudo mais.
E, e eu acho que para mim ele sempre foi um espaço que é um espaço onde eu posso compartilhar pensamentos, ideias, mas que eu não vou sair julgada, nem vou ter retaliação por causa disso. É um lugar onde eu posso discordar e concordar ao final. E eu posso mudar de opinião. Se eu tenho um lugar onde eu posso discordar, concordar, mudar de opinião, construir, debater, é um lugar de espaço seguro. Não dá para dizer que é um espaço seguro aonde eu trago uma ideia e a pessoa volta e fala para mim: não, tudo bem, sua ideia é muito legal, mas é assim que a gente vai fazer e ponto, e acabou. Quase Por não mais acontece isso, né? assim, nas melhores famílias e empresas. Mas assim, eu acho que tudo depende, e eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. Eu acho que assim, vão ter momentos em que a gente vai conversar, alguém vai discordar e a pessoa vai falar: realmente, essa não é agora essa foi a decisão da organização, a gente nesse momento vai precisar seguir isso. Vamos ver do que você traz, o que a gente pode incluir. Eu acho que essa é a diferença. É como a gente recebe e o que eu aproveito daquilo que está sendo colocado. E eu gosto muito da definição que a Amy Edmondson traz, que é do livro Organizações Sem Medo, que ela fala que segurança psicológica é a crença compartilhada em que aqui, neste contexto, neste espaço, eu posso correr riscos interpessoais. Então, correr risco interpessoal é eu colocar a minha vulnerabilidade. E, infelizmente, talvez, ou felizmente, a gente está falando muito de vulnerabilidade, mas muitos ainda entendem vulnerabilidade como uma fraqueza, como uma. Nossa, eu vou ter que chorar. E não é nada disso. Vulnerabilidade é eu. Pelo contrário, para eu ter e me colocar vulnerável no espaço, eu preciso ser muito corajosa. Preciso ter muita força para chegar e colocar alguma coisa ali que não está funcionando para mim de uma forma clara e organizada. Então, para mim, o espaço seguro é esse espaço, é onde a gente pode trocar e é onde a gente pode chegar na conclusão de que tudo bem, a gente vai fazer de um outro jeito, não do jeito que eu estou trazendo ou que eu estou sugerindo, mas que pelo menos houve algum nível de escuta. E se não há esse espaço de escuta, que traga para as pessoas assim: neste momento a gente não vai conseguir escutar vocês. Mas é neste momento, não é em todos os momentos. Né? Assim, a gente fala com os líderes que, por exemplo, num momento de emergência, você vai precisar ser mais diretivo. Você vai precisar direcionar como bombeiro num pegando fogo. Lógico. Mas eu não preciso ser diretivo o tempo inteiro. Não funciona bem ser diretivo o tempo inteiro. Eu não uso a potência das pessoas que estão no time se eu for diretivo o tempo inteiro. Então, eu acho que é esse lugar. Eu não sei, assim, o Timothy Clark, que é um outro autor que fala de segurança psicológica, ele fala muito interessante ler o livro dele, porque ele conta de onde ele foi criado. E ele foi criado próximo a uma região de originários, né, de indígenas, e aí ele vai trazendo que ele, numa cultura diferente, ele vai falando: eu nasci nos Estados Unidos, eu morei aqui, mas ali, naquele lugar, a gente vivia com diversas culturas. E para mim ele traz, quando eu comecei a ler e ver o que ele estava trazendo, foi muito interessante quando ele fala assim: o primeiro estágio de segurança psicológica é você olhar o outro como um ser humano, na sua integralidade. Então, acho que para mim é esse, assim, eu acho que segurança psicológica é mais simples,
Só que é difícil de praticar, porque para eu praticar eu tenho que me desvincular das minhas crenças e das minhas verdades. Eu tenho que me afastar um pouco de algumas verdades e me permitir ter dúvida dessas verdades. Me permitir ter curiosidade para perceber um outro olhar. E isso não quer dizer concordar com o outro olhar. Então, acho que vem muito por esse caminho. Muito bacana. A gente conversou antes e você mencionou algo bem interessante, ah, sobre as nuances que existem entre conceitos, né? Uhum, Ouvindo você descrever esse processo, me faz pensar em inteligência emocional, me faz pensar uhum. em agilidade emocional. Dentro da sua visão, dentro do seu método, quando começa uma coisa ou termina uma coisa, começa outra, o que é uma coisa, o que é outra, pudesse elaborar um pouquinho na sua forma de entender as Aham. diferenças. Eu acho que assim, a inteligência emocional, ela começa num lugar onde eu reconheço, de fato, que existem emoções ali. Quando a inteligência emocional veio trazendo, e quando o Daniel Goleman traz esse conceito todo, ele traz esse olhar de que nós precisamos olhar as nossas emoções, alinhar, e aí ele traz autoconsciência, enfim, eles traz alguns pilares dentro da inteligência emocional que funciona para você no teu processo de autoconhecimento, no teu processo de autorreconhecimento. Quando eu fui começar a estudar um pouco mais, e aí em 2018 eu não lembro nem como, eu fui apresentada pela agilidade emocional, pela Susan David, que ela traz, para mim me conectou muito, assim, tipo, nossa, ficou mais, é é quase que assim, essa roupa coube. Esse jeito de trazer me cabe mais. Porque a mim me incomodava algumas coisas, porque quando, e aí não é uma crítica, mas assim, mas quando muitas vezes falam de inteligência emocional, fala-se de controle das emoções. E por mais que tenha sido o entendimento das pessoas do que foi dito, isso vem sendo corroborado há muito tempo. E a Susan David fala: "A gente não controla as emoções". Porque ela parte também de um olhar a partir da neurociência que vem estudando há, sei lá, 40, 50 anos, todo o cérebro, todo o processo, e aonde se fala assim: "Não, as emoções, elas são quase que ela é um sistema, ela acontece no sistema límbico, e é a partir desta emoção que eu interpreto aquilo que está acontecendo". Então, alguns neurocientistas já trazem isso também, que é a partir desse processo neural, aonde a emoção não existe emoção boa ou ruim, todas as emoções são boas. Eu tenho um mentor, do coaching ontológico que ele fala: "Todas as emoções são lindas", né, assim, todas elas têm a sua beleza, a diferença é a valoração dela, é a valência dela, se é uma valência positiva ou negativa. E a valência positiva ou negativa é algo que me afasta, é algo que me aproxima. Então, esse sim vem do sistema lá, né, dos mamíferos, que você vê o animal que ataca ou que se afasta. E é isso, começa assim. E aí a Susan David traz assim, você precisa se abrir para, eh, para ter mais curiosidade, vamos dizer assim. Acho que é mais curiosidade, efetivamente, explorar mais o que aquela emoção está te falando, para de fato você decidir o que você vai fazer, para de fato você tomar uma ação. E a ontologia fala a mesma coisa. Então, assim, é a partir da informação da emoção que eu vou começar, que eu vou decidir fazer alguma coisa. Na agilidade emocional, ela coloca
de que no momento em que você reconhece aquela emoção, em que você entende que informação ela está te dando, você olha a partir dos seus valores. Então é a partir dos meus valores que eu vou tomar uma decisão e um olhar de conhecimento, de comportamento. E isso acontece, vamos dizer, você poderia me perguntar, nossa, mas isso vai demorar muito tempo. Não, isso acontece em segundos, né? Assim, se alguém é grosseiro com você, por exemplo, e você começa a se sentir nervoso e fica angustiado, aquela angústia está te dizendo que aquela situação é uma situação que você tem medo, que você tem receio. Se dentro dos seus valores, o respeito, a generosidade, por exemplo, fazem parte, você não vai responder atacando a outra pessoa. Talvez sim você seja tomado pela ação. Eu acho que é só um cuidado, porque assim, não é que nunca, por exemplo, algumas pessoas falam assim, então você nunca se estressa? Claro que eu me estresso. Né, assim, hoje em dia a diferença é que se eu falo mais estressada, eu tô consciente de que eu tô querendo falar mais estressada. Eu tô consciente de que eu tô querendo falar de uma forma mais dura. E é esse o convite. O convite da inteligência emocional e da agilidade emocional é você se tornar consciente daquelas ações que você está fazendo. E às vezes as pessoas entendem assim, não, é gerenciar, é regular a emoção, a gente fala de regulação, na psicologia a gente fala de regulação emocional, que eu vou entender o que aquela emoção está me dizendo, mas eu vou olhar como eu quero reagir. E reagir com uma fala mais, assim, de um jeito mais agressivo pode ser uma decisão, por mais que seja uma decisão consciente. Eu acho que o problema é quando a gente vai e é tomado, e muitas vezes acontece isso pela emoção, e a gente fala a partir desta emoção. E aí, se a gente está falando no meio corporativo, no meio organizacional, e de um líder, por exemplo, se eu estou estressado, eu tenho que olhar para ver se aquele é o momento de eu falar com o meu time. E se eu vou precisar falar com o meu time, mesmo naquele momento estressado, o que eu posso fazer alinhado aos meus valores? Então, eu lembro que quando eu era líder, eu tinha vezes que eu não estava. Quando eu não estava bem ou alguma coisa não estava legal, eu virava para minha equipe e falava, gente, olha, estou profundamente estressada, nervosa. Tipo, agora não vai ser um bom momento da gente conversar, mas Aline, a gente precisa decidir isso agora. Beleza, então deixa eu respirar um pouquinho, vamos ver. Se por acaso eu mudar o tom, você me avisa. Ok, e esse era um combinado. Para eu fazer esse combinado, eu tenho que ter um espaço seguro. Então, eu não sei aonde começa e onde termina. Eu sei uma coisa. Começa você se conhecendo mais. Começa você no processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, entendendo que nós não somos perfeitos e que estamos constantemente em processo de transformação e evolução. Acho que para mim esse é o lugar que começa, sabe, assim, não sei. Exatamente. Muitos pontos reflexivos. Aqui a árvore de perguntas ela está ampliando a cada minuto aqui, mas vamos ver o que a gente consegue deixar aqui dentro E eu do achando nosso que eu já horário. estava respondendo umas perguntas, adiantando algumas perguntas. Você é que assim, quanto mais a gente sabe de um assunto e quando a gente tem avidez por conhecer mais, a gente quer saber, né? E o que eu acho interessante eu já estudei as referências que você mencionou. Durante a pandemia, eu me aprofundei muito com inteligência emocional e os nomes que estavam sendo utilizados, Sim. né? O que eu percebo é que cada especialista tem uma releitura da mesma temática. E quando eu faço o exercício de desligar os julgamentos daquilo que eu acho que sei e me abro para reconhecer o que eu não sei, eu tenho a oportunidade de fazer ajustes nas minhas próprias definições e regras. E aí o que acontece é que vai se expandindo. Eu falei, tá bom, isso é um negócio interessante, eu nunca tinha pensado dessa forma.
Então, Uhum. porque isso é uma consequência da sua forma de interpretar e processar as informações, Sim, que é naturalmente diferente da minha. sim. Então, por isso que você fala, no momento que você começa a explicar um tema, eu falo, desliga todo e qualquer tipo de pensamento, julgamento sobre esse tema e deixa eu receber algo novo. E aí eu consigo fazer reconfigurações. Só que aí, como eu sou uma pessoa curiosa, me gera mais perguntas. Mas aqui Ah, no- o podcast não é sobre metacognição, mas enfim, mas é uma realidade. Eu acho que tem um ponto que sei, é assim: o que você trouxe é uma realidade. Cada especialista vai falar de um ponto, de um jeito. Eu tento buscar várias referências para tentar buscar um pouco da essência do que elas têm de melhor, porque perfeito. seria eu poderia fazer a releitura disso tudo e escrever de um jeito diferente e tá tudo bem, mas assim, para mim é muito mais interessante eu pegar e fazer uma leitura e um apanhado disso tudo e falar assim: "Galera, olha, esse é um jeito que esse é um caminho pra gente começar a Isso. se entender". Ah, Assim, não é só esse, mas esse é um deles, né. o que eu achei uma coisa interessante é que, assim, sem pensar nessa terminologia, eu sempre busquei criar um espaço de segurança psicológica no podcast. Uhum. Que as pessoas vão trazer a temática da forma que elas querem, nunca tem briga de ideias, é sempre um juntar algo novo, criar algo novo, novas ideias. E então é bacana, né, pensar, né, sobre o que a gente está fazendo para ajudar Uhum. outras pessoas, nos ajuda e amplia. Acho que eu tô um pouco filosófico hoje, mas enfim, vamos Ah, colocar mais vamos um lá, tempero nesse bolo que nós estamos vamos botar mais fazendo, um nessa tempero. a questão da saúde mental, né, a nossa temática está juntando a questão da segurança Sim. psicológica, né, saúde mental e a performance, a alta performance. Você que trabalhou em grandes empresas e continua fazendo esse trabalho maravilhoso, como você vê a relação desses elementos? Foi o que eu falei, não tem onde termina, ela só começa Não, de um lugar, de novo, né. página em É, branco, vamos é tipo vamos assim, pintar alguma fazendo um coisa aqui. recorte, se a gente fizer um recorte, assim, eh, eu acho que hoje a temática da saúde mental sempre existiu. O ponto é Uhum, que se antigamente se a gente olhar as gerações anteriores, na geração da minha mãe, a própria geração da minha irmã mais velha, um pouco da minha geração também, vem num lugar falando assim: as emoções ficam em casa, seus problemas pessoais ficam em casa e uhum. você vem trabalhar. Hoje, para alguns líderes, Só que outro isso não é possível. outro dia eu falei num encontro de liderança e o superintendente falou assim: "Eu vou falar isso para o meu CEO". Eu falei: "Pode falar". Aí ele falou: "Mas eu vou falar que você falou". "Tudo bem também". Eu falei tipo assim, ele falou ele falou: "Não, eu vou dizer que foi você que falou". "Tudo bem". Eu falei: Você vai para um churrasco domingo, bebe todas, come todas, né, ok? E na segunda-feira você vai trabalhar. Você deixa a ressaca em casa e a azia em casa? Não, certo? Você não Não, vai deixar em casa a azia e a ressaca. Por que a gente tem que deixar as emoções lá? Eu vou deixar, espera aí que eu vou te deixar o fígado e o estômago em casa. E assim, e aí falar que eu vou deixar as emoções em casa é deixar um pedaço do cérebro em casa, né? O sistema límbico, a amígdala, inclusive, aquela parte que me ajuda a raciocinar para tomar as decisões, eu vou deixar em casa. Então era isso que a gente acreditava antigamente. Então falar de saúde mental antigamente não existia, é, né. Já existia assédio? Já. Já existia esgotamento? Já. Já existia burnout? Já. A nomenclatura burnout vem mais recente, até ela se tornar de fato CID e uma doença, ocupacional. Mas ela já existe há muito tempo.
o esgotamento já existe há muito tempo. O que eu acho é que nós começamos a passar a ter mais consciência das coisas. E antigamente, talvez a gente era um pouco, vou arriscar a dizer aqui, não me julguem, um pouco alienado mesmo. Porque Pois como é. é que a gente era educado? A gente era educado, você tem que ir trabalhar, você tem que ter um emprego seguro, você tem que fazer sua família, a sua família tem que ser constituída de uma mulher, de um homem e filhos, né? Você tem que ter um emprego estável, então é melhor você ter um emprego público, ou você vai para as forças, para o exército, marinha, tudo, né? Sim, a gente aprendeu isso. Eu digo que a minha mãe, eu falo que a minha família vem de mulheres muito disruptivas, porque quando eu vou olhar a história, por exemplo, da minha família, a minha bisavó, acho que em 1932, acho que é isso, a data que ela veio, já não sou tão boa assim de datas e nomes, mas ela veio divorciada. Em 1932, uma mulher sair da Alemanha divorciada, uau, né? Assim, eh, e a minha São mãe, mulheres fortes. são mulheres Que não fortes, precisam ser né? Assim, fortes o tempo todo, mas são mulheres exato, fortes. são mulheres fortes que não precisam ser fortes o tempo inteiro. A minha mãe que se divorciou, que se separou em 1900 e eu nasci em 77, 1983, que ainda não era bem visto. E então, assim, isso é muito, se a gente começar a ver, a sociedade foi mudando e fazendo disrupções. Então, Sim, o nosso organismo passa a não aguentar mesmo algumas coisas. Se eu falar de saúde mental hoje, interessante. é a mesma coisa que eu falar dos estímulos das crianças de hoje em dia. Ah, mas a criança agora só faz assim. Óbvio, a gente só faz assim. Ah, mas a criança hoje entende de não sei o quê. A gente fala sobre isso em casa. Então, eu fui educada com um estímulo, por exemplo, eh, de um jeito. Então era um estímulo de movimentação, para mim, por exemplo, o trabalho era movimento, porque eu via minha mãe andar para cima e para baixo. Minha mãe era professora de ioga, cuidava da gente, então eu via minha mãe subindo e descendo em casa, porque ela dava aula embaixo da minha casa, então eu via minha mãe subindo e descendo, ia no mercado, voltava, não sei. Então, para mim, trabalho sempre teve essa coisa, vai ser movimento, né? Vai ser andando para cima e para baixo. É o exemplo, né? É um exemplo. E além disso, tive um exemplo do meu pai, que durante muito tempo teve uma fábrica, faliu, depois se tornou vendedor, fazer o quê? Se movimentar para cima e para baixo. O Sim, exemplo para um lado positivo ou negativo, não é essa a questão, acho que não é esse o juízo de valor aqui. O ponto todo é que a gente, como sociedade, foi evoluindo até o ponto de perceber que aquilo que se aceitava lá atrás e que já fazia mal, agora destrói o ser humano. Assim, se e você forte. olhar, não é? Sim. Eu estava vendo outro dia um pedaço de um filme de uma mulher, né, negra que vai estudar, que foi a primeira negra a estudar na universidade de brancos. Eu não sei o nome desse filme, porque peguei só um pedacinho do clipe. Hoje, a gente está falando ainda de cota, a gente ainda precisa ter cota para essas pessoas que não têm privilégio irem para a faculdade. E precisa ter, porque senão elas não vão entrar na faculdade. E isso não diminui em momento nenhum a educação, o sistema, a qualidade da educação, não diminui isso. Então, quando você começa a falar de saúde mental hoje, é falar, não dá para ser mais como era no regime anteriormente. Se antes eu usava manda quem pode, obedece quem tem juízo, hoje ok, tem um poder,
quem pode, mas eu obedeço se eu posso ou não, se eu tenho privilégios, se eu tenho possibilidade, porque essa é a verdade. Outro Claro. dia eu fui questionada de que assim, pobre tem questões de saúde mental? Tem, tem. Caramba, Né, assim, muito. não tem classe social isso. A diferença é que talvez uma pessoa que tenha privilégios e uma outra condição social possa reagir a questões em relação ao trabalho de uma forma e a outra de outra. Por isso a gente ainda vê pessoas escravizadas, pessoas que são, tidas de cárcere privado praticamente, quando a gente olha uma empregada doméstica que vira que sabe assim, que transforma-se nisso. Eh, Triste. existe. Então, eu acho que para mim o ponto de falar de saúde mental é a gente poder falar hoje de que a gente cuida do ser humano. Eu eu lembrei aqui, veio um negócio, ontem eu estava conversando com minha médica, e aí ela virou e falou assim: "Não, o meu marido diz que ele adora pressão. Ele trabalha numa empresa com super pressão. E já é notório, o mercado conhece, sabe que é uma empresa que tem muita pressão. As pessoas que entram lá já sabem disso. A empresa faz mal aos seres humanos? Faz. Ela é coerente? É, porque ela já fala que para trabalhar lá é dessa forma. Então, para você entrar lá, você já sabe, né? Sim. É, e aí ela virou para mim e falou assim: "Não, mas ele diz que ele não tem problema nenhum com a pressão". Aí eu falei: "Não, mas você há 5 minutos atrás você me falou que ele tá fazendo uma dieta rigorosíssima por causa da pressão alta". Aí ela é médica, assim, eh, não Hã? é Hã? clínica. Hã? Aí ela: "Nossa, é verdade, Aline". Como é que é? Passou lá, né, o vagalume. "Nossa, é verdade". Eu falei: "Mas não é?". Falei: "Gente, ninguém entra num esgotamento direto, ninguém vai direto para É, um burnout, ninguém vai tem direto". antessala, né? Tem antessa não, tem recepção, tem vamos lá, tem transporte, tem a chegada, tem o tapete, tem o hall, tem a recepção, tem a antessala, tem tudo isso. Eu hoje não sei mais o número, tá, mas eu lembro que antes da pandemia, quando eu comecei a estudar um pouco mais, quando eu saí da empresa e comecei a estudar um pouco mais esses pontos, eh, existia um alto índice de infarto de executivos entre 40 e 50 anos pós-férias. Você já ouviu falar desse índice? E aí todo mundo falava assim: "Mas por que o cara entrou de férias?". Não, ele não entrou de férias. Ele diminuiu um pouquinho. E aí quando o organismo dele começou a achar que: "Nossa, ufa, vou conseguir respirar um pouco", ele voltou lá e ó, não, vamos voltar. Além de ter um índice muito grande de infartos, de executivos que entram de férias, ou quando vão passar um feriado mais prolongado, ou um período mais prolongado, porque sai da Sim, adrenalina, o organismo pifa, sim. né. E é isso, assim, Ó, por isso que, assim, eu acho que tá tudo muito, assim, eh, tudo muito junto, né, assim, não dá pra falar de uma coisa e não falar de outra. Eu posso ser especialista na temática de saúde mental? Posso. Eu posso ser especialista na temática de segurança psicológica? Posso. Eu falo assim, eu tenho uma profundidade na questão da agilidade emocional, de fato, eh, mas hoje eu cada vez mais eu acho que eu tenho me posicionado assim, hoje eu não quero ser especialista, eu quero ser uma apoiadora, uma facilitadora de pessoas, para elas se entenderem mais e se conhecerem mais, para elas poderem entender o que é isso tudo, e onde isso acontece na vida delas, né. Falei a beça, né. nós estamos vivendo uma epidemia de
de questões mentais. Se não me engano, a Organização Mundial de Saúde menciona que é algo tipo 1 bilhão de pessoas que tem algum tipo de problema emocional, mental, é um negócio bizarro. Eu vou tentar E pegar aqui o número aqui enquanto você. não, tranquilo. E o interessante quer dizer, interessante não, o triste, né? Quando a gente teve um momento de para pensar no momento da pandemia, que as pessoas tiraram o pé um pouco, estavam, né, em regime de cárcere privado também, mas foi um momento de reflexão, as pessoas começaram a ter consciência, a expectativa é que o mundo nunca mais seria o mesmo. E aí voltou e tá pior. Estatisticamente não melhorou, tá Não pior. melhorou. Eu não sei como é que tá hoje o Brasil, mas ele já foi o primeiro número em depressão no mundo, ou na América Latina, não sei qual dos dois, e ansiedade, ou no Brasil ou na América do Mundo. Então, assim, Ele está hoje, se aqui, não me engano, que eu me lembre, ele está no 2º lugar como o índice de maior índice de problemas de depressão e saúde e ansiedade. é horrível, né? É muito alto. Aqui, olha, Triste. ó, eu vou aqui, ó. O Brasil ocupa a 3ª posição global entre os países que mais pensam sobre bem-estar emocional, atrás apenas do México e da África do Sul. Hoje, 52% de um grupo de entrevistados apontam saúde mental como a sua maior preocupação. Uau. Esse foi um dado. E um dado que eles colocaram é que hoje a saúde mental já é mais preocupante do que o câncer. É uma temática mais que está preocupando mais as pessoas do que o câncer. Na verdade, assim, é bom, né? Porque o câncer é uma das coisas que é produzido, inclusive, por questões psicossomáticas, né? Então, por isso que eu falo que a psicologia já fala disso há muito tempo, né? Eu lembro que Então quando eu fiz a gente tá se antecedendo aos problemas, o problema é que tá tendo muito problema, né? assim, eu lembro que quando eu fiz faculdade, e fiz faculdade em 94, eu lembro 95, mais ou menos, 96, eu tive uma professora que dava aula de psicossomática. E aí eu falei: "Vou fazer o curso, vou lá". Era um curso pequeno, fui lá fazer. Ainda na faculdade e tudo. E depois eu fui aí eu fui de fato me especializar e me tornei uma gestalt terapeuta, que é uma das abordagens da psicologia. E que se conecta muito com a psicossomática. Só que quando hoje nem se fala tanto, assim, hoje se fala menos da psicossomática, mas na época ela era muito banalizada. Tipo assim: "Ah, isso não existe". E aí eu lembro uma vez de uma Só professora é. minha, né, não existe. Eu lembro de uma professora minha que uma vez falou isso para mim, e eu fiquei muito impactada quando ela falou, e depois eu fui refletindo, e hoje eu acho que eu entendo mais. Quando ela virou para mim e falou assim: "Aline, o câncer é o lado saudável do seu organismo dizendo que algo não está bem". E eu fiquei assim, Uau, né? pô, assim, como assim? Né? Eh Então, parar para pensar que se você, de alguma forma, tem algo no seu corpo que não está bem, a gente fala o seguinte, na psicologia, principalmente na gestalterapia, a gente fala o seguinte: se você está com alguma questão e já está no corpo, precisa tratar o corpo. Não adianta só a terapia. Então, Já chegou no corpo. já chegou no corpo. Então, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de crise de ansiedade, você pode não chegar na crise de ansiedade, né, nas crises de pânico? Pode, mas se já chegou, você vai ter que trabalhar com medicamento. Tem Algum como. tipo. Hoje em dia tem eh, vários estudos, várias pesquisas. Eu tenho ouvido muito falar do canabidiol, eu nunca sei falar esse Canabidiol. negócio, canabidiol. Canabidiol. O óleo para ansiedade e tudo, e tem algumas pesquisas que estão começando a mostrar que de fato isso começa a reduzir o nível de ansiedade, de estresse, para a pessoa não chegar no pico, e tá tudo bem. Então assim,
eu acho que é um pouco desse caminho, assim, como eu faço para não chegar num caminho de que, cara, eu preciso apagar. Outro dia eu estava conversando com uma moça que trabalha com terapia corporal. Esqueci o nome, que ela trabalha com não é bioenergética, mas é um trabalho de terapia corporal. Que a gente estava conversando, ela também trabalha facilitando alguns grupos e tudo, e aí ela falou: "Putz, me conta como é que foi", a gente contando um pouco da carreira e tal, não sei o quê. E aí eu falei assim: "Não, em 2008 eu descobri que eu tenho síncope vasovagal". É, resumindo a história, é a nossa batata da perna que não consegue ter força para subir e bombear o sangue de volta. Porque eu descobri que a batata da perna é o nosso segundo coração, porque o coração bombeia para o lombo do corpo e a batata da perna, né, a panturrilha, não é batata da perna, a panturrilha sobe o sangue, né. E aí eu descobri que eu estava com que eu tinha desenvolvido de fato a síncope vasovagal. Ela falou: "Cara, como é que foi, assim, quando você descobriu isso?" Falei: "Putz, eu tinha trabalhado numa empresa que eu gostava muito, meu sonho era ficar lá, ao mesmo tempo eu queria muito continuar na empresa, mas era um lugar onde eu não me sentia parte do grupo, da patotinha. Eu não entrava na patotinha, porque eu não tinha feito a mesma faculdade, eu tinha começado cedo, eu tinha começado depois naquela empresa, eu tinha pouco tempo, eu não morava no mesmo bairro, eu não tinha as mesmas práticas, eu não tinha o apreço, por exemplo, que elas tinham pela arte e tudo mais, então eu não entrava na patota. E, e aí eu tive um relacionamento tóxico ao mesmo tempo, nesse processo, e aí o que que o corpo fez? Bora descansar um pouquinho de vez em quando? Apagar. E aí ela virou pra mim e falou assim: "Putz, você começou um processo aí do esgotamento". Eu falei: "É". Eu não tinha me dado conta, tá, isso eu conversei com ela tem 1 mês e meio. Quando em 2018, sim, eu me dei conta de um esgotamento mental que eu tive trabalhando. Em que eu trabalhava viajando, trabalhei numa empresa de óleo e gás, trabalhava viajando para todos os lados, eu era a única executiva mulher da América Latina, no nível, né, de head, de diretoria, de gerência sênior. A gente tinha as gerentes tinha um gerente e as gerentes abaixo deles, que seriam, uma gerente era como se eu fosse a gerente executiva e elas a gerente. Tinha mulheres, mas na mesa que eu sentava não tinha. No mercado de óleo e gás, que já é um mercado machista, né, assim, regido por homens, eh, e num período onde o óleo e gás estava ainda um desespero, porque estava ainda a Petrolândia e nem sei se pode falar isso. Corta esse pedaço. Não, pode continuar falando. Vou É, cortar não. onde Onde tinha lavagem, né, tudo isso. Teve um pouco depois foi a Cama na época foi o boom do negócio da Camargo Corrêa, da Odebrecht e tudo mais, tudo isso. Então eu estava numa empresa de óleo e gás que não era eu já sabia eu já não queria ter ido para ir para esse lugar, mas foi o lugar que era um lugar que me procurava, porque eu já vinha há 8 anos trabalhando em óleo e gás. E aí eu lembro que eu viajava muito e, o meu líder, olha, é muito interessante, né, o meu VP na época virou para mim e falou assim: "Aline, deixa sempre uma malinha pronta embaixo da cama, que você pode viajar a qualquer momento". Falei assim, eu fiz, eu não tinha embaixo da cama, mas eu tinha uma nécessaire pronta, com tudo que eu tinha de shampoo, perfume, tipo assim, eu comprei um perfume Sim. 50 ml para poder passar e eu não precisar despachar. Isso Para mim eu nunca tinha me tocado do nível que eu tinha chegado de adaptação
daquela liderança e daquele lugar onde eu trabalhava. E aí eu viajava direto, e eu lembro que eu fui passar 15 dias fora, eu fui para o México, depois eu tinha que ir para Houston, e ficava uns dias em Houston, depois continuava uma semana em Houston fazendo um trabalho lá com todo mundo e tudo. Então a primeira semana era o meu trabalho, porque México era meu, estava no nosso escopo, e depois eu ia para Houston para falar com o Global. Sexta-feira, eu estava terminando, no dia seguinte, chegando ao Brasil, sexta-feira, assim, tipo, vou embora. Vira um gerente para mim, o gerente da base que a gente tinha aberto, que a gente abriu da Argentina, virou para mim e falou assim: preciso que você vá para a Argentina e que você esteja lá segunda-feira de manhã. Para resumir, o gerente de logística estava lá, ele mesmo falou: não, ela não vai daqui, porque a gente vai pagar um absurdo, vai para o Brasil e vai para a Argentina no outro dia seguinte. Então eu cheguei sábado, 7 horas da manhã no Brasil, Nossa. e ao meio-dia de domingo eu estava no aeroporto de novo, indo para a Argentina, porque eu tinha que pegar dois aviões. Eu tinha que ir para Buenos Aires para depois pegar um outro avião. E aí Massacre. fui eu para a Argentina. Quinta-feira volto para o Brasil, a minha mãe vira e fala assim, morando no Rio de Janeiro, eu parei no aeroporto Galeão, minha mãe vira para mim e fala assim: não, vou te buscar, a gente vai juntas, né? A gente ia junta para a Zona Sul, ela ia me deixar em casa. A quilometragem dá mais ou menos uns 20, 30 quilômetros do aeroporto até mais ou menos onde a gente foi. Eu fui pelo menos, acho que dá uns 30 quilômetros. 20, eu ia chorando, mas não era chorar, era a lágrima que descia, assim, copiosamente. E eu não tinha a menor ideia nem por que eu estava chorando. Burnout total. Burnout total, assim, tipo, alô, parabéns, você ganhou um Isso é burnout. exatamente uma das características, né? Que é E aí eu emoções chorava, e aí a minha mãe me olhava e falava assim, minha mãe super nervosa, assim, querendo me abraçar, e ela não sabia se dirigir ou me abraçava, né? Ai, meu Deus. E aí ela falou assim, cara, o que tá acontecendo? O que houve? Eu falei, eu acho que eu tô muito cansada. Você acha? Você acha? Ai, que dó. Tipo assim, eu acho A que eu gente tô tá muito... rindo porque já passou, né? Mas, Já meu Deus passou, do né? céu. Exatamente. Acho que eu tô muito cansada. E ela, mas amanhã você precisa trabalhar? Eu, então, preciso trabalhar? Preciso, mas eu acho que eu vou trabalhar de casa. E aí na sexta-feira eu trabalhei de casa, realmente, tudo. Melhorou? Não. Eu me readequei e fui fazendo as coisas, assim. Mas não cheguei a ter apagão e tudo, mas vira e mexe, eu tinha crises de choro que eu não tinha a menor ideia por que eu tinha. Mas eu tive uma válvula de escape, eu tinha a corrida como válvula de escape. O que, ao meu ver, chegou a um lugar que também não ficou saudável. É. Porque eu Se corria. é uma válvula de escape, já acaba sendo outro Já é uma problema. válvula de escape, já é estranho, né? É. Então eu corria 50, 60 quilômetros por semana. Trabalhando. E assim, mas Aline, tem muitos atletas amadores que fazem isso. Tem muito CEO, CMO, CHRO, CFO, tem um monte que faz isso. Tem. Se ferrou. Se ferrou. Tem um monte que faz isso. Eu não estou dizendo que isso é característica de. Mas assim, eu estava tão mergulhada que, de fato, para mim era aquele lugar onde, assim, aquele é o lugar que eu relaxo. Mas o meu relaxamento só vinha depois de um alto nível de exaustão. Então, para mim, sábado e domingo era dia de treino. Então, eu ficava extremamente cansada. Nossa, a autodemanda que tinha aí nesse processo, né? Eu tenho mais uma pergunta uma pergunta talvez dividida em duas subperguntas, mas antes dessa pergunta eu gostaria que você comentasse com a audiência que está nos ouvindo, assistindo, como é que as pessoas podem entrar em contato com a Aline? Elas falam contigo, levam você para fazer transformação cultural, trabalhar a segurança psicológica
no trabalho, na empresa? A melhor forma de contactar? Bom, eu tenho um site, né, que é www.alineswalf, swalf.com, né. No meu site tem um contato lá direto comigo, eh, tem um contato de WhatsApp que quem responde sou eu. No Instagram também, no Instagram eu tenho o Instagram, @alineswalf, né. Tem o meu LinkedIn, que também, se você se conectar comigo, tem uma resposta, quem responde sou eu também, né. Acho que assim, nada contra pessoas que ajudam, eu tenho pessoas que me ajudam nas mídias sociais, mas ainda nesses lugares hoje eu ainda, consigo dar conta de responder. Então esses são os lugares que vocês que as pessoas conseguem me encontrar e conversar comigo, me chamar para um papo, para um café, ou para uma palestra, ou para um serviço, para um processo de coaching, de mentoria, que para mim acho que é esse um caminho das organizações começarem a dar os primeiros passos para a mudança, né. Legal, Aline. Pessoal, entre em contato com a Aline. Fera. Ah, a gente está falando aqui, e agradeço demais a sua vulnerabilidade, né? Você está dando uma aula de segurança psicológica demonstrando como se faz, né? Ah, isso é muito bom. A questão é, para que a gente possa ajudar empresários, executivos e líderes, como que eles podem identificar sintomas de que não existe segurança psicológica real na organização? E o que eles podem fazer, elas podem fazer para começar a construir com intenção esse lugar de confiança, de abertura. De novo, não é baixa performance, Não, vamos falar a realidade, vamos ver o que está acontecendo, mas as pessoas puderem ser elas mesmas, né? Falarem o que está é. acontecendo para resolver os problemas, para continuar dando sequência. Então, assim, Acho que da só forma que você um quiser. Acho que só um parêntese super rápido, assim, a Amy Edmondson, ela na pesquisa dela, ela fala que não existe alta performance sem segurança psicológica. Ou É, você está adoecendo as pessoas, e as pessoas estão fazendo por necessidade, porque precisa pagar boleto, pagar conta, gosta de dinheiro, perfeito. quer viajar, ou porque sim, esse é um ponto. Mas dá para elas continuarem trabalhando, porque elas querem viajar, porque elas precisam pagar boleto, sem exaurir a pessoa, né. Claro. Eh, o que eu diria para um executivo, eu acho que a primeira coisa é: escute mais, retruque menos, questione as certezas que você tem, questione as suas verdades absolutas. E se e se você e se tem um número de rotatividade, se está tendo rotatividade na liderança, no no na na nos executivos, esse é um sinal de que alguma coisa não está acontecendo. A rotatividade é um sinal, o afastamento é outro sinal. As pessoas não darem ideias contrárias a dos executivos é outro sinal. As pessoas não dizerem para um executivo ou para uma executiva: "Você não acha melhor a gente fazer isso aqui?" Isso é um sinal de que ele não é aberto para ouvir uma outra coisa. Muito bom. E, eu digo, tem uma atividade que eu faço numa jornada de liderança que eu estou participando, tem uma atividade que eu amei, que são 6 minutos, são 12 minutos. 6 minutos uma pessoa fala, a outra escuta, só com perguntas de entendimento, sem aquela coisa de: "Nossa, me conta um pouco mais, que legal e tal, não sei o quê", nada disso. Eh, e e aí depois troca. Então assim, qual é a minha dica? Executivo, escute 6 minutos uma pessoa, sem retrucar, sem perguntar, mas com interesse genuíno em relação a essa pessoa. Como escutar é importante, hein?
Por exemplo, a sua escuta é linda, assim, se você escuta e, assim, eu já participei de outros podcasts e tudo, e muitas vezes, até por ser online, às vezes, né, por ser gravado, o pessoal vai meio e não então, assim, esse espaço de escuta, é é pra gente, de fato, poder assimilar o que o outro tá falando. Porque a gente escuta respondendo o que o outro está falando. A gente não escuta ele realmente. Eu detesto ter que fazer a última pergunta, porque eu tô adorando isso aqui e assim, essa aqui é a sua casa digital, né? A gente fala, me caça, tu caça, né? Então essa aqui é a tua casa digital. Você volta sempre que você quiser. Vai ser um Agora a prazer pergunta que eu voltar. tenho, tá? Porque assim, o assunto vai longe, né? Mais novos braços de árvore se abriram na minha cabeça e com outras questões. E a pergunta que eu tô fazendo no final, né? Porque o podcast, ele tá tendo, ele, de certa forma, algumas coisas acontecem no podcast, ele cria vida própria, e algumas coisas começam a acontecer, eu falo, eu preciso fazer de novo. É um negócio assim, né? E eu sinto que acaba sendo um ambiente legal, porque a gente não tem aquela trilha Não. obrigatória de ter que terminar de fazer assim. Então, e eu acho que isso que deixa leve. E agradeço o seu feedback. A pergunta é: imagina que você tem um outdoor, uma mensagem que vai ser vista por cada ser humano da face da Terra, os 8 bilhões e tantos. Assim, já sabe que 1 bilhão, pelo menos, né, reportadamente, tem alguma questão psicológica, mental, algum distúrbio, por menor que seja ou por pior que seja. Então, que mensagem você gostaria de deixar para cada pessoa? Às vezes uma mensagem, às vezes uma frase, uma palavra, um sentimento. Se você pudesse passar para cada pessoa, o que seria? Nossa, eu acho que eu vou meio criar a frase agora, né. Eu acho que eu Claro. diria que, assim, pratique o autoconhecimento, porque o que você fala do outro diz mais de você do que do outro. Ó, gratidão. Não é? Volte sempre, Aline. Muito Obrigado, obrigada, viu? querida, super obrigada.